Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez eu suplico ao Senhor a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão, que o Teu Santo Espírito possa iluminar a mente de todos nós que estamos aqui. Passaremos esse tempo, Senhor, expondo as Escrituras, meditando sobre as Escrituras e aplicando as Escrituras. Então, Senhor, eu suplico mesmo ao Senhor, abre os corações que estão aqui das pessoas e que o ambiente possa ser de silêncio para que possamos ter compreensão da palavra. Amém? Então peço a todos aí que possam estar o mais atento possível. Jonas capítulo 1. Nós vamos ler o Jonas capítulo 1. Eu tenho vários versículos da Bíblia que nós estaremos expondo. Você mantém a sua Bíblia em Jonas capítulo 1 e acompanhe os outros versículos aqui. Eu indico aos irmãos para que você possa trazer caderno ou amanhã, se o Senhor Deus permitir, na hora que eu estiver publicando a pregação, você terá a oportunidade de anotar e dar sequência. Vamos lá então, Jonas capítulo 1, versículo de 1 a 7. Eu vou estar expondo hoje os versículos 4, 5, 6 e 7. Nós já falamos dos 3 a semana passada. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Vamos lá então. Vamos relembrar alguns pontos que nós destacamos a semana passada. Então eu só vou fazer um pequeno resumo do que nós já falamos no versículo 1, 2, 3. Sabemos que o profeta Jonas era profeta, filho de profeta Amitai. Ele exerceu seu ministério entre 785 a 775 a.C., que era do reino de Israel. Ele profetizou no reinado de Jeoás, que era pai de Jeroboão II, onde Jonas teve um período mais longo do trabalho dele, desse ministério dele com Jeroboão II. Era da tribo de Zebulon, cidade de Gat-Hefer. E até aqui, nós sabemos que o profeta Jonas foi o único profeta da antiga aliança, do Velho Testamento, que também foi chamado por Deus a profetizar para um povo estrangeiro. Diferentemente de Isaías e outros profetas que profetizaram de Israel para outros povos, profetizaram contra a Síria e tantos outros, Babilônia e tal, mas Jonas não. Jonas foi o único profeta que o Senhor Deus chamou para profetizar longe, e eram 885 quilômetros de distância, Nínive, um dos maiores inimigos de Israel. Era um povo pagão, era para profetizar na terra deles, e como não bastasse, era uma constante ameaça para Israel. Além disso, conhecemos um pouco sobre as 3 cidades mencionadas no versículo 1 ao 3. Isso eu já disse tudo a semana passada, está gravado para você aprofundar. Então vamos dar a sequência nessa história tão importante para os dias de hoje. Portanto, nós precisamos lembrar que foi o maior avivamento do Velho Testamento. O maior avivamento do Velho Testamento.
Não houve outro avivamento semelhante a esse. E até mesmo o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 12, de 38 a 50, o Senhor Jesus cita essa história de Jonas. Portanto, não é uma história qualquer, é um fato, é algo que aconteceu. Jesus cita isso quando vai responder um sinal para os fariseus. O profeta Jonas, ele acabou sendo mais conhecido como profeta dos gentios. Lembrando que nós somos os gentios, éramos, né? Tinha os judeus e todos aqueles que não eram judeus eram gentios. Os ninivitas do que profeta de Israel. Interessante entender que o livro de Jonas fala sobre esse trabalho dele lá em Nínive, e não fala sobre nada dele, a não ser o que eu já expus aqui na semana passada em Reis, aonde ele profetizou sim no período de Jeroboão, mas aqui está todo o trabalho dele nesse livro sobre esse tempo que ele trabalhou em Nínive. Então veja a importância desse trabalho. Para ir para Tarsis, um país estrangeiro, fugir de Deus, tudo bem, desde que não me chame para ir para Nínive pregar a palavra. Jonas, ele preferia mudar de país, lugar, cidade, do que mudar de atitude. A atitude de Jonas é resultado de uma reprovação dele para com Deus. Veja, é interessante isso. Jonas, ele reprova o Senhor e ele não tem coragem de dizer isso. Então ele toma uma atitude, ele foge. Jonas era precipitado, mimado, sanguíneo, inconsequente. Agia com seu comportamento, pois não tinha coragem de dizer o que pensava. Eu não concordo com o Senhor em perdoar este povo. É impressionante como isso é atual, real nos dias de hoje. A palavra do Senhor mostra, veja bem isso aqui, a palavra do Senhor mostra a verdade, ensina a verdade, prova esta verdade, dá exemplos da verdade, e sempre terá alguém que desafia esta verdade. Foge dela por não concordar com o Deus único da verdade. Mas só quando essa pessoa se encontrar em um estado deplorável, e o orgulho impedi-la de se arrepender, e o caos começar a tomar conta de tudo ao seu redor, talvez aí verá que sua situação é real, delicada, e que só a verdade de Deus poderá livrá-la desta masmorra, deste fracasso. É tão real isso, é tão atual isso, que hoje só se prega uma face de Deus. Deus é amor. Nós não podemos fatiar o nosso Deus. Deus é amor, justiça, misericórdia, compaixão. Ele exerce a sua justiça, que é a ira. Ele é benigno, ele é longânimo, ele é santo. Nós temos que ter harmonia nos atributos de Deus. E aí nós queremos ler aquilo na Bíblia que me convém. Eu quero que só essa verdade eu aceito, mas essa aqui não. Nós veremos então que o Deus de Israel é o Deus de todos os povos. Israel sim recebeu a manifestação, a revelação da palavra do Senhor, mas o Senhor é o Deus de todos os povos, nações e gerações que se arrependem, que se dobram diante dele. Nos trechos a seguir veremos que a soberania de Deus está em harmonia, veja bem isso aqui, a soberania de Deus está em harmonia com o seu amor por aquela geração de Nínive. E a sua longanimidade, nós explicamos essa palavra semana passada, com Jonas, e misericórdia com os tripulantes do navio. Veja que os atributos do Senhor nessa história aqui de Jonas, neste livro, estão em harmonia. Então vamos lá no versículo 4. Você vai acompanhar agora e nós vamos expor o texto. Mas o Senhor mandou ao mar um grande, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Veja, o Senhor, Ele criou todas as coisas.
e tem um domínio sobre todos os elementos existentes. O universo obedece, está debaixo das mãos dele. Ele interfere quando quer, ao contrário do que creem os deístas. O que são deístas? Eu me lembro de Adoniram Hudson, um dos maiores missionários da história. Ele foi para a Birmânia. Ele, antes de se converter, quando ele foi para a faculdade, ele se tornou um deísta. O que é um deísta? É alguém que acredita que Deus existe, mas que ele não age nesse mundo. Deixou todo mundo aqui, esqueceu, e só vai lembrar depois que a gente morrer. Os deístas acreditam nisso, mas isso é uma mentira. Repito, Deus tem o domínio de toda a sua criação, e sua criação o adora e o obedece. Deixa o Salmo 148 aqui para mim no Data Show, porque nós precisamos ver que o Senhor usou o mar, o vento, para mover as águas, para servir a Ele. O Senhor não só criou, mas Ele também domina a sua criação. A criação de Deus o obedece. Salmo 148, salmo maravilhoso. Salmo 148 vai dizer assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos. Louvai-o o sol e a lua. Louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. E os confirmou eternamente para sempre. E lhes deu um decreto que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa a sua palavra. O vento o obedece. Diga comigo, o vento o obedece. Tudo obedece ao Senhor. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados répteis e aves voadoras. Reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, moços e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Amém, irmãos? Continuando, meditando sobre esse versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, as águas, o vento, o fogo, a terra, e tudo o que ele criou está a serviço dele. Por compaixão daquela geração dos ninivitas, e misericórdia da alma de Jonas. Por que misericórdia da alma de Jonas? Porque Jonas odiava aquele povo. É que o Senhor moveu os céus e a terra. Que maravilha! O Senhor moveu os céus e a terra por causa de Jonas e por causa de uma geração que o Senhor sabia que iriam se arrepender. Continuando no versículo 4, nós vamos pegar um pouco agora do versículo 5. Mantenha sempre a sua Bíblia aberta em Jonas, os outros versículos nós vamos deixar aqui. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Certamente, aqueles marinheiros eram experientes e estavam acostumados com as tempestades, mar agitado. O navio era de grande porte, seguro aos olhos dos marinheiros. Mas ao verem aquela tempestade, que se formava de proporções maiores, como eles nunca tinham visto antes, eles temeram. Com a possibilidade iminente de um naufrágio e da perca do navio e de suas vidas, até os homens mais céticos que estavam lá começaram a invocar aos falsos deuses, pedindo ajuda a eles, deuses aí, ídolos feitos por mãos humanas. Veja, esse comportamento dos marinheiros, ele é muito típico na hora do desespero.
na hora de encarar a possibilidade da morte. Eu me lembro uma vez que eu fui socorrer uma pessoa que estava tendo uma crise de pânico no meio da rua. Para quem já viu, a crise de pânico não é uma coisa muito agradável. Ele se debatia e a única coisa que saía da boca dele era: meu Deus, me ajuda, não me deixe morrer. Porque a situação dele, a sensação dele era de morte. Vale ressaltar que todo verdadeiro cristão não deve temer a morte, jamais. Até porque todos nós iremos passar por ela. Os que devem temer a morte são todos aqueles que ainda não têm crido como seu Senhor Jesus Cristo, o seu resgatador e o seu Salvador. Nós não sabemos ao certo quantas pessoas estavam aqui neste navio. Os comentaristas eles dizem que pelo menos 100 pessoas tinham. Não importa. A verdade é, escute isso. A verdade é que se alguém como Jonas, que está em desobediência com Deus, contra a vontade dele, atrai para si e para todos que estão ao seu redor as piores tempestades da vida. Quando eu chegar no versículo 8, a semana que vem, eu vou expor uma teologia sobre exatamente esse tema aqui. O início da viagem era sempre avaliada pelas condições do tempo. Ninguém vai sair numa viagem de navio em tempestade. Então, acreditando aqueles marinheiros que o início da viagem seria tranquilo, o tempo estava bom, os marinheiros, como eu já disse, jamais iriam colocar em risco a vida dos tripulantes. Eles não só esperavam, eles jamais esperavam que a desobediência de um homem pudesse colocar em risco toda a tripulação dessa embarcação. Já pensaram sobre isso? Um crente desobediente a Deus é uma ameaça à segurança dos que estão à sua volta. Quem não obedece a Deus por meio da sua palavra, vai obedecê-lo por meio de tempestades. Repito, quem não obedecer a Deus por meio da sua palavra, vai obedecê-lo por meio de tempestades. A tempestade aqui não era para matar, era para trazer de volta para o caminho correto quem estava desviado da vontade soberana de Deus. As tempestades da nossa vida, elas têm resposta. Elas não estão aí para nos matar, como neste caso, elas são um aio, professor, ela quer nos ensinar alguma coisa. Agora, se você persistir, se Jonas persistisse na desobediência, aí sim, o desastre, a catástrofe, já estava, com certeza, estava ali já concretizada, mas o Senhor Deus, na sua misericórdia e soberania, não permitiu que isso acontecesse e interviu nessa situação. Versículo 5, acompanhe comigo, continuando. Mantenha a sua Bíblia sempre aberta em Jonas. Nós vamos ali no versículo 5, nós já lemos essa parte que diz: e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Depois de clamarem aos seus deuses, ainda era muito forte naquela época, e que existiam muitos deuses, os povos eram todos politeístas, o mundo inteiro. Os marinheiros, eles fizeram o que estava ao seu alcance. Certamente a água começou a invadir o navio, e nestes casos a solução é aliviar o seu peso para não afundar. A verdade é que por mais experientes que possamos ser nas adversidades da vida, quando percebemos que não temos o controle da situação, o desespero vem e pode tomar conta. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? A verdade é que por mais experientes que possamos ser nas adversidades da vida,
Quando percebemos que não temos o controle da situação, o desespero vem e pode tomar conta. Lembrando que esses marinheiros aqui fizeram o que estava ao alcance deles. Mas todos nós chegaremos a um ponto que não será o suficiente. Continuando no versículo 5. Lá embaixo, depois do ponto e vírgula, diz: Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um sono ou um profundo sono. Eu fico me perguntando, como que Jonas conseguia dormir, estando inconscientemente fugindo de Deus? Veja, ele é um profeta, ele ouvia a voz de Deus. Então, quando ele sai de Jerusalém, de Gat-Hefer, se ele saiu da cidade dele e foi até Jope, provavelmente Deus falou com ele. Mas ele insistiu. Jonas aqui, o que me surpreende, esse sono profundo dele, para mim só tem uma explicação. Talvez ele tivesse passado noites em claro e chega nesse navio muito cansado, e que justificaria esse dormir de Jonas profundamente. Não temos os detalhes, porém mais cedo ou mais tarde, ouça isso, esse sono profundo se tornaria em pesadelo, e um pesadelo muito real. Lá na frente nós vamos ver isso. Nos dias de hoje, a insônia é comum, resultado de inúmeras causas. O mais frequente é causado pelos excessos da ansiedade, que é gerado por uma vida agitada, fora do compasso, a deriva de um mar impetuoso, por escolher um destino contra a vontade de Deus. Escuta isso: dormir nunca será a solução para se livrar das perturbações de uma vida errada. Somente quem se entrega ao Senhor poderá descansar. Nós ouvimos o sono do justo, é uma linguagem que usa. Veja, muitos querem dormir logo. Quantos de nós já usamos essa expressão, né? Não vejo a hora de dormir para esquecer. Não esquece não, vai voltar no outro dia. Você precisa se livrar disso. E só tem um que pode livrar o nosso fardo, que é Cristo. Jonas aqui, ele quer dormir logo, sem dúvida nenhuma, porque ele quer fugir de uma coisa que amanhã está lá acordando ele, acorda. Quem está me acordando? A perturbação. Vamos continuar durante o dia. Enquanto Jonas não resolvesse essa questão com Deus, ele iria viver uma vida de perturbação. Enquanto você e eu vivemos uma vida de mentira, escondendo do Senhor Deus, fugindo dele, você vai viver uma vida de perturbação e você nunca descansará no Senhor. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Veja que a pergunta dele é o quê? O que tens? O que está acontecendo com você? Por que você está dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então vamos nessa primeira parte aqui, dessa pergunta desse capitão. Esse capitão, ele teve a postura correta. Todos precisam fazer algo, pois ele era o líder daquela viagem. Mas o sono de Jonas era tão incomum, que o marujo, capitão deles, ao saber que tinha um indivíduo dormindo, que teve que conferir com os próprios olhos. Atitudes assim como a de Jonas são comuns para quem está doente. E de fato Jonas não estava bem. Este sono era de alguém depressivo, que já estava desistindo de viver. Se este navio afundasse, para Jonas seria melhor. Até porque, para quem se escondeu no fundo de um navio, não ia fazer diferença. Mas o capitão deu uma ordem, chacoalhou, acordou, ele disse para ele: levanta, com autoridade. Tirou ele daquela situação, daquela cama para reagir, dizendo para ele: revela-nos o que está acontecendo. Veja que quando nós olhamos aqui no versículo 12, se você for acompanhar depois, não precisa abrir. No versículo 12, Jonas, ele tinha consciência, ele sabia que aquela tempestade era culpa dele. Então a consciência dele estava pesada, ele vai dormir com essa consciência. Eu fico imaginando o Senhor Deus dizendo para ele: ó, você vai entrar nesse navio? Não tem problema, eu vou chacoalhar ele por sua culpa. O Senhor Deus deu ordem aos ventos sobre as águas, formando aquela tempestade. E usou daqueles homens
incrédulos, pagãos. Ele usou desses homens, o Deus vivo, o único Deus, para exortar Jonas, um profeta de Deus. Veja, isso aqui é muito desagradável e acontece muito nos dias de hoje. Veja, o Senhor Deus, Ele usa de um capitão incrédulo, um capitão, eu digo incrédulo, ou seja, não cria num Deus vivo, para exortar Jonas. Se tem um fundo do poço para qualquer crente, é quando uma pessoa mundana, cética, que nunca se envolveu com as coisas de Deus, começa a dar sermão e conselhos para um crente desviado. É o que mais está acontecendo hoje. Dá tristeza. Mas você aqui, mas você não era... Já escutei muito isso. Não eu, já escutei gente dizendo isso. Pastor, eu fui lá naquela boate e lá me reconheceram. Pior coisa que pode acontecer é um desviado evangelizar o quê? Um desviado não, é uma pessoa mundana evangelizar um desviado. Não tem coisa pior. Versículo 6, continuando. Aliás, pessoas desconhecidas podem até não saber da nossa fé, da fé que nós professamos, mas Deus sabe. Mas Deus sabe. Versículo 6, continuando lá no finalzinho. Então o capitão, ele vai, diz para ele, levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. O desespero era tão grande naquele navio, que só restava para todos eles a intervenção do Deus de Jonas, que eles não conheciam, porque o deles já não tinham resolvido o problema deles. Eles invocaram os deuses deles, não resolveu. Eles jogaram o peso fora do navio, não resolveu. Agora só resta aquele dorminhoco fazer alguma coisa. O único Deus verdadeiro, eles não sabiam, mas Jonas sabia. Versículo 7. Vamos lá, que aqui tem algo muito interessante para nós aprendermos hoje. Versículo 7, esse é o último versículo que eu vou expor. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde e lancemos. Agora eu preciso te explicar isso aqui, porque senão você vai... O que é lançar sorte? Eu não posso passar a Bíblia aqui fingindo que eu não estou lendo esse versículo, eu estou expondo ele. Então preste atenção agora. Lançar sortes. A primeira impressão que se dá é que era algo errado a se fazer. Mas era mais comum naquele tempo do que nós imaginamos. Até mesmo era permitido por Deus no povo de Israel, dentro do povo de Israel. Só que, claro, de maneiras diferentes, eu vou explicar. A prática de lançar sortes era muito comum nos tempos antigos, na Mesopotâmia, pelos babilônicos, até nos tempos mais antigos, nos sumérios, os assírios. Os materiais usados variavam de todos os tipos. Eles usavam o que eles tinham à disposição naquele momento, como pedaços de ossos diferentes, pedras de cores diferentes, gravetos de vários tamanhos, moedas. Nesse caso dos pagãos, eles davam para cada um pedaço de alguma coisa. E aí eles sorteavam, eles misturavam aquilo e lançavam. Ou seja, ou pegavam dentro de uma sacola. Quando pegavam aquilo, já tinham lançado sortes. Mas no caso de Israel é um pouquinho diferente, nós vamos ver isso. Até porque no barco eles não tinham aqui, o Urim e Tumim. A intenção basicamente então deles lançarem essas sortes era obter a resposta, se sim ou não, ou apontar um culpado. Em pedras, ossos, como eu já disse, moedas, eles queriam sortear e eles faziam isso ou numa sacola ou dentro de algum suporte. Como eu já disse, a intenção era descobrir se tinha alguém. Veja que eles estão no estágio de desespero deles. Só tem uma coisa para nós fazermos. Nós precisamos lançar sorte para ver se tem algum culpado por essa tempestade. E Deus estava por trás daquilo. O Senhor Deus, pode fazer isso. Pode fazer que eu quero entregar Jonas. Vamos continuar. A princípio, não se sabe como foi esse sorteio aqui. Mas a sorte caiu sobre Jonas. Com o povo de Deus, os hebreus, não era diferente. Esta prática era usada em várias ocasiões. A começar pelo Urim e Tumim. A primeira vez que é mencionada
sobre Urim e Tumim está em Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Vamos lá, Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Vale a pena a gente dar uma dedicada nisso aqui. Nós estamos no último versículo e você vai conhecer um pouquinho sobre Urim e Tumim agora. Sobre lançar sortes. Êxodo, capítulo 28, versículo 30. Antes de eu explicar sobre Urim e Tumim, lá no versículo 15, 16, 17, se você for ler Êxodo e também Levítico, mas em Êxodo 28, 15, 16, 17, você vai ver que vai falar sobre o peitoral. Ali nós tínhamos 12 pedras que representavam as 12 tribos de Israel, cada um era um tipo de pedra especial, só que esse peitoral era uma mistura de um tecido de cores azul, roxo e vermelho, também tinha a decoração de ouro e ele era feito dobrado, era no tamanho de uma palma de mão, tanto da altura quanto largura, e ele era dobrado. Na frente então tinha todas as pedras e dentro então havia um espaço dobrado que poderia colocar um saquetel, e esse saquetel tinha duas pedras, uma pedra talvez de cor mais clara e outra pedra de cor mais escura, que seria o Urim e Tumim. Presta atenção em mim. Olha lá, vamos ler isso aqui e eu vou explicando. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de... Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Deixa eu explicar isso aqui, por isso que eu quero dar atenção um pouco sobre lançar sortes, porque você vai ver muitas escolhas de Davi. Você vai ver Josué, por exemplo, para descobrir quem era o culpado deles terem perdido a batalha para Ai. Eles ganharam de Jericó e perderam para Ai. Eles tiveram uma vergonha. E Deus falou, vai, santifica o teu povo, está lá em Josué capítulo 7, se você não santificar o teu povo, eu não vou estar mais com vocês, e vocês vão perder. Josué então, ele usa o Urim e Tumim, junto com o sacerdote Eleazar, e começa ali a lançar sortes, e cada vez que lançava sorte, está na tribo tal ou não? Sim ou não? Não, nessa tá. E vai seguindo, até que chegaram em Acã. Eles não tiveram mais dúvida e falaram, confessa. Várias batalhas, Davi usava junto com o sacerdote, porque era o sacerdote que tinha que fazer isso, usava Urim e Tumim. Podemos ir ou não? Sim ou não? E eu vou explicar como é que funciona. Então, veja, continuamos. Alguns comentaristas bíblicos dizem que se tratava de duas pedras de uma cor mais clara, uma cor mais escura. A palavra Urim, no caso no hebraico, significa luz, e Tumim significa perfeições. E deixa eu explicar mais um pouquinho sobre essas pedras. Eu prefiro esta explicação, porque tem várias. E essa explicação eu busquei direto nos costumes judaicos. O Urim e Tumim, uma pedra estava escrito sim e sim, na frente e atrás. E a outra pedra, não e não. Quando fosse lançar sorte, é para eu ir para lá ou não? Lançavam as duas pedras. Então, desculpa, era sim, não. Então, quando lançava as duas, se as duas batessem sim, era para ir. Se batesse não, era para não. E se ficava sim, não, Deus não estava falando com o povo e provavelmente tinha pecado no meio do povo. Então, veja que eu vou ler isso aqui, é muito interessante, muitas pessoas nem conhecem isso. Vamos lá. Como eu disse, isso ficava aqui dentro de um saquetel aqui dentro, então o sacerdote ficava dentro do peitoral, deste peitoral que ele tinha, porque era dobrado, tá? Você vai ver exatamente isso escrito em Êxodo capítulo 28, versículo 15, 16 e 17. O Senhor estava respondendo, né, nesse caso, quando se lançava diante das pessoas envolvidas, se aparecesse dois sim, o Senhor estava respondendo e confirmando a sua vontade. Se aparecesse dois nãos, o Senhor Deus estava negando ou rejeitando aquele pedido. Quando aparecia um sim ou não, o Senhor Deus não estava falando e geralmente era pecado no meio do povo. Vamos ver essa situação para você conhecer? 1 Samuel capítulo 14. Vai acontecer exatamente isso aqui. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 14. Versículo 36. Vai aparecer aqui no Data Show, para a gente dar uma acelerada, vai aparecer aqui no Data Show. Então, como eu disse, outro texto que vai nos ajudar a entender seria esse texto. Quando aconteceu isso? Foi quando o rei Saul, ele queria saber quem tinha pecado. E ao lançarem sortes, caiu sobre o filho dele, o filho Jonatas.
1 Samuel capítulo 14, versículo 36 em diante. Vamos lá. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça o dia. 1 Samuel capítulo 14, versículo 36. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 14, versículo 36. 1 Samuel. Se não está no Data Show, vamos acompanhar na Bíblia aí. Ou se não, você ouve e depois você lê. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus e despojemo-los até que amanheça o dia. E não deixemos deles um só homem. E disseram: tudo que parecer bem aos teus olhos, faze. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: eu descerei atrás dos filisteus. Já está aqui no Data Show. Vamos lá. Versículo 37. Descerei atrás dos filisteus? Entregá-los-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia, Deus não. Provavelmente, esse Urim Tumim foi o quê? Sim e não. Já lançava sim e não. Então, disse Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que ainda que seja o meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e o meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra ao inocente. Então Jonas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu. Então, quando lançaram sorte sobre o povo de Israel, o povo de Israel se tornou livre, mas os dois não. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Versículo 42. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho, e foi tomado Jonatas. Então o Urim e Tumim era tomado para este propósito. Então, uma das maneiras que eu disse como era usado, os judeus dizem isso. Então eles são os... eu tenho a Torá, tenho estudo com eles também. Veja, eles são expert nisso. A área aqui, a Torá é judeu. Você quer saber sobre a Torá, é judeu. Que coisa, não? Se nós formos olhar, e aí tem os outros textos também, eu vou passar depois aqui, você vai ver, mais para frente eu vou te explicar algumas coisas. Vamos continuar. Essa prática do Urim e Tumim teve o seu fim depois dos exílios, por não acharem mais sacerdotes e levitas. O último registro na Bíblia Sagrada de lançar sortes está em Atos capítulo 1, versículo 24 a 26. Então, bem ligeiro, Atos capítulo 1, versículo 24 a 26. Quando o apóstolo Pedro sugere aos irmãos que estavam no cenáculo para que escolhesse um substituto para Judas Iscariotes, que havia se suicidado. Então eles lançaram sorte sobre eles, sobre José, chamado Barsabas, o justo, e sobre Matias. E a sorte caiu sobre Matias. Vou ler então Atos capítulo 1, versículo 24 e 26, acompanhando o Data Show. E orando disseram: tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Veja que aqui provavelmente eles não usaram o Urim e Tumim, porque quem usava o Urim e Tumim era sacerdote. Mas eles fizeram algum tipo de sorteio ali, nesse sentido, para tentar descobrir, ou seja, para Senhor, qual é a sua vontade. Agora, veja bem, até então fala assim: nossa, então eu vou fazer um Urim e Tumim lá na minha casa. Não. Podemos lançar sorte no dia de hoje? Claro que não.
Pois depois da descida do Espírito Santo sobre a igreja no cenáculo, festa de Pentecostes, não há mais registros dessa prática. Pois agora a igreja recebe o Espírito da verdade, o Espírito Santo que nos conduzirá a toda verdade. João capítulo 16, 13. Vamos lá. Quando aparecer aqui, diga assim, amém, para mim. João capítulo 16, versículo 13. Olha que interessante. Quem que nos conduzirá à verdade? Quem nos conduzirá à verdade? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E ouvido de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E vos anunciará o que há de vir. Segura aí, porque eu quis dar uma esticada nesse tema aqui. E a palavra de Deus também que ao conhecê-la, a palavra de Deus, que ao conhecê-la, temos a certeza de quais são as verdades inegociáveis e que nos conduz à vontade de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17, vai nos ajudar sobre isso. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 a 17. E depois também eu vou ler aqui um outro versículo importante. Veja, nós temos o Espírito Santo e nós temos a palavra do... Você não precisa de mais nada para saber qual é a vontade de Deus na tua vida, para saber o que você tem que fazer. Você só precisa ter comunhão com Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o quê? Para ensinar, para redarguir aqui, a palavra é acusação, repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra te direciona, eu posso fazer isso ou não? Eu devo andar neste lugar ou não? É a palavra de Deus que te direciona. Mas também nós temos um versículo maravilhoso, que é o Salmo 119, versículo 105. Não precisa abrir porque ele é muito famoso. Lâmpada para os meus pés é a tua e luz para o quê? Os meus caminhos. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, todo cristão tem o Espírito Santo e a palavra, e isso nos basta. Preste atenção agora. Estamos aí no finalzinho. Finalzinho mesmo. Quem tem comunhão com o Espírito Santo, intimidade com a palavra, não precisa de sorte. Não façamos como o rei Saul, que não aceitando a vontade de Deus, por não ser mais ungido de Deus e não ter mais o Espírito de Deus, procurou consultar os mortos através de uma bruxa, de uma médium, para saber o seu futuro. Você quer ver isso? Olha que interessante, que aqui vai falar sobre Urim e Tumim. 1 Samuel, capítulo 28, versículo de 5 a 6. Esse é o último versículo e depois então nós vamos caminhar aí para a oração. Veja, tem pessoas que Deus não está falando. Esses dias eu postei um vídeo de uma pessoa, mandaram para mim, né? De um homem que está no carro, ligou para uma profeta. Fala comigo, ora por mim. Ela orou. E aí, Deus falou alguma coisa? Não, mas nada. Ora de novo. Ela orou. Aí, mas não tem nenhum recadinho? Não tem. Orei, não tem. Aí ele fala, segura, né? O microfone assim, deve estar desviada, deve estar na carne. Não é possível que não tenha uma revelação. Meu filho, a revelação está na palavra, na Sagrada Escritura. Olha aqui, é só você abrir ela. Deus nos deixou para que você pudesse meditar nela. Quando você ler a palavra, quando você busca o Espírito Santo, Ele te conduzirá a toda verdade. E o Espírito Santo não te engana. O Senhor Deus pode, aliás, veja, eu falei isso a semana passada. Quais são os meios que o Senhor Deus tem falado hoje, nesse tempo de silêncio dele? Por meio da sua palavra e dos sinais que estão por aí. Meu irmão, se você não quer ser enganado por lobo, se você for um bereano que confirma tudo que está nas Escrituras, você jamais vai ser enganado. Você jamais vai ser extorquido por alguém.
Porque o véu se rasgou, foi de cima a baixo, iniciativa de Deus. Você tem livre acesso a Deus, basta você crer na sua oração. Se você não crê na sua oração, não adianta. Você precisa pedir a fé para o Senhor. Senhor, o Senhor é o autor, consumador da fé. O Senhor precisa dar a tua fé para mim. Eu preciso da sua fé, porque você vai crer naquilo que está escrito. Veja, 1 Samuel 28, versículo de 5 a 6. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito no seu coração. Está acompanhando aqui? 1 Samuel 28, 5 a 6. 1 Samuel 28, 5 a 6. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem por... Se você tiver em desobediência a Deus e não se converter dos seus pecados, não tem profeta que Deus vai usar para falar com você, a não ser que seja uma coisa: se converta, aí eu volto a falar com você. Eu quero, aqui você jamais será enganado, porque quem está em pecado e não se arrepende, Deus não fala com ele, a não ser que for para dizer, se arrepende, aí sim nós voltamos a nos falar. E aí o que Saul faz então? Já que Deus não quer falar comigo, eu vou procurar uma bruxa, eu vou procurar alguma coisa. Versículo 7 ele diz assim: então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Encerrando, escute, cristão não consulta mortos, não tem signo, não deixa lerem a sua mão, não faz roleta russa com a Bíblia, não procura respostas em qualquer lugar. Cristão obedece à voz do Espírito Santo e, portanto, obedece à sua palavra. Amém? Nós vamos orar. Que você possa meditar nessa palavra. Se o Senhor Deus permitir, nós estaremos aí colocando. Vamos orar. Pai, obrigado por esses 4 versículos maravilhosos que nos deram a oportunidade de aprender, de ensinar, de poder meditar e de poder aplicar também para as nossas vidas. Senhor Deus, que essa palavra possa alcançar muitas pessoas, para que elas possam não serem mais enganadas, que possam ser iluminadas pelo Teu Evangelho, pela Tua Palavra, pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela Tua Palavra maravilhosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória.